Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. Está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu quero falar sobre alguns segredos ou algumas revelações do arrebatamento. E é necessário que entendamos de uma vez por todas por que do arrebatamento. Porque ele é uma promessa do Senhor. Ele é uma promessa do Senhor porque assim como no tempo de Noé, o Senhor, ele primeiro deu a Noé a planta da arca, e em seguida ele fez com que Noé, com sua família e os animais entrassem na arca, e o próprio Deus fechou a arca por fora. Em seguida enviou o seu dilúvio, enviou a sua punição divina por causa dos pecadores, dos pré-diluvianos. Bem, o mesmo Deus que também agiu em Sodoma e Gomorra. Primeiro ele enviou 2 anjos para destruir a cidade, mas antes ele foi até Abraão com os 2 anjos que iriam em seguida destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu, dizendo: Senhor, se tivesse numa cidade 50 justos, ele disse, não destruiria a cidade por amor aos 50, se tivesse 40, não a destruiria por amor aos 40, se tivesse 30 e assim por diante, foi até 10, ele disse, não a destruiria por amor dos 10, ou as destruiria, pois se tratava de 2 cidades, Sodoma e Gomorra, cidades que estavam afundada, mergulhada no pecado. E então os 2 anjos foram lá, porém antes tiraram Ló e sua família. A mulher de Ló não obedeceu à ordem dos anjos, olhando para trás, e morreu. E também foi punida pela sua desobediência. Apenas Ló e suas 2 filhas foram salvos da destruição de Sodoma e Gomorra. E essa destruição foi feita porque Deus odeia o pecado. Bom, o arrebatamento, ele é também uma forma de Deus mostrar que não está nem um pingo satisfeito com os pecados da humanidade. Observe que Romanos 6:23 está escrito assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o pecado tem salário, o pecado tem recompensa. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 está escrito, Gálatas 6, 7 e 8 está escrito, que tudo que o homem semear, isto ceifará. A pessoa semeia pecado, ela vai colher a punição eterna. Lá em Marcos, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante, o Senhor disse para a igreja, no seu 40º dia após ressuscitado, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Condenado a quê? Ao inferno. Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, ou gentes, ou povos que se esquecem de Deus. Está falando tanto de pessoas que nunca conheceram a Deus e que sempre rejeitaram a Deus, está falando daqueles que já conheceram, tiveram um momento com Deus, mas depois o rejeitaram, viraram as costas para eles, se desviaram da presença do Senhor. Então a palavra de Deus também fala em Mateus 10:28, e não temais os que matam a alma, os que matam a carne não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Então é necessário que entendamos isto. Bom, eu falei a princípio 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos subiremos com ele juntamente para entrarmos com o Senhor, estarmos com o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Bem, o que vai acontecer assim que todos os arrebatados que estão em plena comunhão estiverem nas nuvens com o Senhor? Conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, eles irão para o tribunal de Cristo. Para quê? Para serem julgados. Julgados em relação a quê? Julgados em relação à sua prestação de serviço para Deus. Serão julgados em relação à salvação? Não. Serão julgados em relação à prestação de serviços. E conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11, 12, 13, 14 e 15, ali os galardões serão dados para aquelas obras que
forem julgadas pelo Senhor como ouro, prata e pedras preciosas. Isso gerará galardões ou recompensas. Mas as obras que forem tidas como madeira, feno e palha não gerarão galardões. E essas pessoas que não tiverem galardões entrarão no céu também, porém por um triz, segundo o texto sagrado de 1 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15. Então, o que isso tem a ver com arrebatamento? Absolutamente tudo. Mas vamos retornar um pouquinho para sabermos para onde iriam ou para onde foram as almas salvas antes de Jesus vir ao mundo. Antes do Senhor Jesus vir ao mundo, as almas eram salvas pela fé. Vamos citar uma alma? Quando eu falo alma, posso estar me referindo a uma pessoa. Alma, pessoa. Quantas almas entraram na arca? 8. Noé e sua família. Almas aí refere-se a pessoas. Muita gente faz muita confusão com isso. Há momentos que o texto bíblico fala de alma como pessoa. Há momentos que o texto bíblico fala de alma como espírito com alma. E há momentos que o texto bíblico fala de alma como alma. Temos que saber diferenciar essas três situações. Então, nós sabemos que houve, nesse arrebatamento, antes o pessoal era salvo como? Era salvo pela fé. Vou citar o exemplo de Abraão, o patriarca Abraão. Lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, o Senhor Jesus fala de uma experiência. Ele fala que havia um rico e ele estava em tormento. Lucas 16, do versículo 19 ao 31, é só ler. Ele fala que havia um rico que estava no tormento. E ele dizia, Pai Abraão. E lá onde estava Pai Abraão era o paraíso. Ele falava, Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo nessa água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Isso não é simplesmente uma analogia, um exemplo, uma alegoria. Não, isso foi fato, isso aconteceu. Porque o Senhor Jesus, ele fala isso para dar uma lição, para dar um ensino. Então, ele falava, Pai Abraão respondia que Lázaro só teve males e aquele rico só teve bens. E ele simplesmente foi um rico que o seu coração era voltado para a sua riqueza. Ele amava mais a sua riqueza do que as pessoas, e por isso ele estava no inferno. Agora, Jesus fala nesse texto bíblico de Lucas 16, 19 a 31, que o rico, estando em tormento, ele olhando para o paraíso, que havia um grande abismo entre o paraíso e o inferno, ele olhando, então ele via, porque ele olhava, ele via, ele enxergava. Isso depois de morrer, veja bem. E eles também ouvia, e ele também sentia a dor e sentia a sede. Então, visão, audição, enfim, olfato, paladar e tato, os 5 sentidos do corpo humano estavam nele. Ele estava com o seu corpo humano, porque ele sentia sede, ele sentia frio, sentia calor, sentia fome, etc. Sentia tudo que uma pessoa normal sente aqui na Terra, antes de morrer. Então ele foi para o inferno com os 5 sentidos. Isso diz o texto. E nesse quesito eu quero chamar a atenção para o seguinte: o inferno é um lugar de tormento. E ao contrário que muita gente pensa que espírito não sente dor, o Deus que criou um fogo que pode fazer a gente, como ser humano mortal, sentir dor, sendo queimado pelo fogo, um fogo comum, assim também existe o fogo do inferno, que não tem muito a ver com o fogo daqui. É um outro fogo. Deus, ele é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele criou um fogo para atormentar uma pessoa mortal, isto é, esse fogo comum, muitas pessoas morrem queimadas. E criou também o fogo do inferno. Lá esse fogo nunca se apaga. A pessoa tem sede e nunca vai poder beber água. A pessoa tem fome e nunca vai poder se alimentar. Por que ela tem fome no inferno? Porque ela rejeitou o pão da vida, que é Jesus. Porque ela tem sede, porque ela rejeitou a água da vida, aquela mesma água que Jesus falou acerca dessa água com a mulher no poço de Jacó, com a mulher samaritana, se lembra?
Então ele disse, se tu conheceres o dom de Deus, aquele que te pede água, tu lhe pediria água, e ele te daria água viva. Porque todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então o Senhor Jesus fala da água viva, que é a sua presença, a sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, conforme Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, eu citei Hebreus 4:12, mas a princípio eu citei 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dizendo que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, veja bem, o que tem a ver Hebreus 4:12 com 1 Tessalonicenses 4:16 e 17? É simples. Quando a Bíblia fala em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, significa que alma e espírito estão dentro desse nosso corpo. E a alma, ela é responsável pela parte, eu diria, de desejos, de vontades. E espírito é aquela parte da consciência, do raciocínio, do entendimento. Olha só, quando o Senhor Jesus fala em Lucas, capítulo 24, versículo 45, no 40º dia após a ressurreição, estando no Monte das Oliveiras, está escrito assim, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O entendimento está no espírito. O desejo está na alma. Deus é espírito. João 4:24. Porém, o mesmo Deus que é espírito, ele também possui alma. Isto é, Deus tem desejos, o Espírito Santo tem desejos, Jesus tem desejos. Eu digo agora, glorificado, assentado à destra do Pai, conforme Hebreus 8:1 e Hebreus 7:25, ele tem desejos? Sim, Deus tem desejo. E os desejos de Deus estão na sua alma. Então, preste bem atenção, o nosso espírito possui alma. Quando nós vamos definir espírito, alma e corpo, para efeito tão somente de definição, nós podemos separá-los sim, mas não podemos separá-los em essência. O homem, o ser humano, é tricótomo. O que é tricotomia? É o fato de o ser humano ter espírito com alma dentro desse corpo. Logo, falamos espírito, alma e corpo. Pois bem, o seu corpo, o meu corpo, ele torna-se templo do Espírito Santo após sermos salvos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Porém, este corpo que se torna templo, morada, habitação, casa do Espírito Santo, tem que ser um corpo santo. Veja bem, olha o que a Bíblia fala. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? É apartar-se da iniquidade. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. E o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, está escrito, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. E o versículo 12 de 1 de Pedro, capítulo 3, está escrito, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, quando nós pensarmos em arrebatamento da igreja, temos que antes analisarmos a nossa vida, se ela está de acordo com a vontade de Deus, porque nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. A Bíblia fala em 1 de João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Imitar. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então, por que temos que imitar Cristo? Porque ele é o padrão para que possamos ter o direito de ir para o céu, logo, sermos arrebatados. O Senhor Jesus vem para os salvos de duas maneiras. Primeiro, de forma individual, que exatamente agora está acontecendo isso. Algumas pessoas no mundo inteiro estão sendo arrebatadas, estão sendo levadas pelo Senhor
de forma individual. Porém, de forma coletiva, que é o arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4,16, conforme também 1 Coríntios 15, 52 e 53, ainda não aconteceu. Pois bem, a Bíblia fala que o Senhor Jesus precisava de ir para o Calvário. Veja bem, a Bíblia diz em Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O Senhor Jesus foi para o Calvário, com 33 anos e meio aproximadamente, e ele expirou. Chegou uma hora que ele expirou e disse: Pai, está consumado, e morreu. José de Arimateia tirou o corpo dele, levou para um sepulcro especial, colocou uma pedra. José de Arimateia era um homem de posse, tinha condições, tudo bem. O Senhor Jesus desceu para onde? Está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele desceu aonde? Ao Seol, ao lugar dos mortos. Muitos pregadores e ensinadores dizem que ele foi ao inferno. Ele não foi ao inferno. Ele foi ao paraíso. O lugar dos mortos era dividido em paraíso e inferno, lugar de tormento. Por isso eu citei aquela experiência do Senhor Jesus falando sobre Lucas 16, de 19 ao 31. Agora eu vou explicar por que o Senhor Jesus não foi para a parte do inferno, do tormento. Alguns dizem que ele foi para pregar para os pré-diluvianos. Muito bem, ele não foi pregar para os pré-diluvianos porque eles eram tão pecadores quanto os demais que estavam já no inferno. Então o Senhor Jesus não comete injustiça. Ele não poderia pregar para os pré-diluvianos e deixar os outros sem ouvir a sua palavra. E outra coisa, vamos supor, se ele descesse às 3 da tarde para o inferno, ele estaria pregando para eles o quê? E eles têm salvação? Quem está no inferno não tem salvação. Pregar o quê para quem está no inferno? Nem o Senhor Jesus faria isso, porque ele é sábio. Ele desceu para o paraíso. E por que é mais lógico ele ter descido para o paraíso? Porque no paraíso ele teve 3 dias e 3 noites para falar de si. Provavelmente ele falou sobre o tempo em que Adão e Eva pecaram e foram expulsos, e o Senhor matou animais e cobriu eles com peles de animais, deu vestimentas de peles de animais, já mostrando que um dia uma pessoa inocente morreria pelo pecador, o que aconteceu no Calvário. Pois bem, ele desceu a parte mais baixa, ele desceu ao paraíso. E em Efésios 4, 8 e 9, a Bíblia fala que ele transportou o paraíso para o céu. Preste bem atenção, por que ele teve que transportar o paraíso? E por que o paraíso só foi transportado após a descida do Senhor Jesus? O sangue de Jesus é um sangue remidor, perdoador. O sangue de Jesus é um sangue redentor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, para que este sangue nos purificasse todo o pecado, era necessário esse sangue ser validado. O que é que validou o sangue de Jesus? A sua ressurreição. Vou repetir. O que é que tornou válido o sacrifício do Calvário? A ressurreição do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, o seu sacrifício não teria valor e o sangue derramado dele seria em vão. Deu para entender? Pois bem, o sacrifício, para ser completo, teria que ter a justificação pela ressurreição. E vou dizer qual é o fundamento. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A parte B de Romanos 4, 25 diz que a ressurreição do Senhor Jesus teve a finalidade de justificar os salvos. E o sacrifício, o derramamento de sangue, foi para a purificação dos nossos pecados. A ressurreição do Senhor Jesus validou o seu sacrifício no Calvário. E então, assim que ele ressuscitou, aconteceu algo nos ares em relação aos principados e potestades. Está registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que está escrito assim: e despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Significa que ele tirou toda a autoridade. O que é a palavra despojar? É retirar, é tornar nu, sem roupa. Então,
o despojou, despojando principados e potestades. Quando ele despoja, ele tira toda a autoridade de Satanás e seus príncipes e toda a estrutura do reino satânico. Ele tirou toda a autoridade. E olha só, para confirmar isso, Lucas 10:19, ele dizendo para a igreja: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por quê? Porque já foram despojados. Foram despojados. Agora, Satanás continua tendo poder sobre muitas pessoas? Sim. Mas não foi despojado? Foi. Então, como é isso? Como é que se explica isso? Como é que é isso, pastor Antônio? É simples. Aqueles que entregam sua vida para o Senhor Jesus e passam a tê-lo como Senhor de suas vidas e se submetem a Ele de forma total, essas pessoas, elas tornam-se pessoas salvas, com seus nomes escritos no livro da vida, e tornam-se habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Para essas pessoas, em relação a essas pessoas salvas, Satanás, seus demônios, seus principados não têm poder nenhum. Tanto é que em Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante, está escrito que a gente pode expulsar os demônios. Se eu não tivesse a blindagem de ser selado e ser batizado no Espírito Santo, eu não teria condição de expulsar demônios. Eu não teria condição nem de viver, porque o demônio poderia me matar a hora que ele quisesse. Então hoje, o diabo veio para roubar, matar, destruir. O diabo continua fazendo isso. Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia, mas só e somente só com pessoas que rejeitam Cristo. Então muita gente, elas defendem bandeiras de crenças religiosas, cujos seus fundadores estão queimando no inferno. E aí, eles criam uma expectativa de fé para deuses e deusas, quando, na verdade, o único verdadeiro Deus é aquele que criou os céus e a terra. Portanto, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, porque os sinais que o precedem já se cumpriram. E o maior deles foi o renascimento de Israel entre 1947 e 1948. A nação de Israel renasceu após a diáspora de 1800 anos. Diáspora foi o período que eles foram expulsos de suas próprias terras e foram espalhados pelo mundo. E então o movimento sionista, que começou em 1897 com Theodor Herzl, fez com que eles começassem a retornar para a sua área geográfica. E então, amados, eu quero dizer para todos quantos estão me vendo e ouvindo, entendam. E como será exatamente o arrebatamento? Todas as pessoas salvas, os mortos ressuscitarão primeiro. O que tem debaixo da terra das pessoas salvas que já morreram em relação aos seus corpos físicos? Fragmentos, moléculas, não é isso? É o que tem. Fragmentos, moléculas. Por quê? E alguns ossos, não é? Muito bem. E o que Deus vai fazer? Vai fazer com que esse corpo ressuscite, mas de forma imortal, e não mais mortal. E ele ressuscita. E lá nas nuvens, como quando a pessoa morreu, o seu espírito foi para a glória, porque o Senhor, Efésios 4, 8 e 9, após ressuscitar, ele transportou o paraíso para o céu. Então as pessoas salvas com seus espíritos e com as suas almas, quer dizer, espírito contém alma, estão todas no céu, no paraíso. Então, quando o Senhor vier nas nuvens, ele vai fazer com que esses espíritos humanos com suas almas se encontrem, pelo Espírito Santo vai levar o seu corpo ressuscitado para encontrar-se com esse espírito. Então vai tornar-se outra vez espírito, alma e corpo. A nossa tricotomia, ela é eterna. Pois bem, muita gente faz confusão com o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz que o espírito volta para Deus. Todo espírito de homem pecador e de homem não pecador volta para Deus. Para quê? Para que Deus dê o destino, ok? Porque não é o diabo que lança as pessoas no inferno, é Deus. Vou provar isso na Bíblia. Mateus 10, 27 e 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. São as palavras do Senhor Jesus. Temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Então, segundo Mateus 10, 27 e 28,
Quem pode lançar no inferno e quem tem essa autoridade é o Senhor Deus. O diabo só tem a função de fazer o homem pecar, de convidar o homem para o pecado e oferecer o homem caminhos pecaminosos. E o homem, quando o aceita e morre em comunhão com esses pecados, ele morre perdido. O seu espírito vai até Deus, até um certo ponto, não sabemos onde, e Deus é que vai lançar no inferno, sendo aquela pessoa não salva. Sendo a pessoa salva, ele já vai para as mansões celestiais. É simples assim. Então, quando você lê Eclesiastes 12, versículo 7, não se confunda, porque se esse raciocínio de que o espírito de qualquer pessoa vai para o céu fosse verdade, então como justificaria o Espírito Santo mandar Paulo escrever aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando afirma: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Logo, a cobrança de Deus é para a tricotomia, espírito, alma e corpo. Quando eu olho algo, eu entendo no meu espírito que eu posso fazer aquilo ali, eu decido fazer aquilo ali. Se for uma coisa pecaminosa, então eu peco com o espírito, o desejo, o desejo vem porque o espírito aprovou, a alma tem desejo e o corpo vai e peca. Então eu pequei no espírito, na alma e no corpo. E ao contrário, eu glorifiquei a Deus no espírito, na alma e no corpo. Por isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Irrepreensível significa não cometendo pecado. E quanto ao corpo, o corpo, ele é apenas, essa minha roupa, a roupa do meu corpo, e o corpo é a roupa do espírito com a alma. Deu para entender? Então nós temos que nos conservar irrepreensíveis. A Bíblia fala em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Assista essa mensagem quantas vezes forem necessárias, para que você fique vacinado contra pessoas levianas e pessoas bem-intencionadas, porém, falando coisas que não convêm e que são equivocadas, cometem erros exegéticos e, por isso, elas ensinam de forma errada o arrebatamento da igreja. Quem é que vai participar do arrebatamento? Quem estiver em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é que vai participar do arrebatamento? Aqueles que nasceram de novo. João 3, versículo 3. Quem é que vai participar do arrebatamento? Aqueles que se apartam da iniquidade. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. E o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Quem é que vai participar do arrebatamento? Os que são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é que vai participar do arrebatamento? Aqueles que dão ouvidos à voz do Senhor. João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, dar ouvidos à voz do Senhor não é somente ouvir, dar ouvidos é obedecer. Aquele que ouve as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e as cumpre, as pratica, será semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades e os ventos bateram com força naquela casa e ela não caiu. Porque edificar a casa sobre a rocha é o mesmo que ter um fundamento em Cristo para a sua vida cristã, para a sua comunhão com Deus. 1 de Coríntios 3, versículo 11. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim sobre este assunto, escatologia, arrebatamento, você só faça em trabalhandoparausenhor@gmail.com. Amados e amadas, por bondade, compartilhe essa mensagem, que tem muita gente ouvindo bobagem e falando coisas que não convêm a respeito desses temas e subtemas
relativos ao arrebatamento da igreja, tricotomia, Eclesiastes 12:7, muita gente fazendo muita confusão. Então lembre-se, quando a gente vai para o inferno, vai espírito, alma e corpo. E quando vai para o céu, vai espírito, alma e corpo. Nunca se esqueça disso. Tiver dúvidas, reveja esta mensagem com a Bíblia aberta, confira os versículos, porque é tempo de nós falarmos a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Compartilhe esse vídeo, por bondade. Faça um comentário, e não somente isso, mas também ore para que esse trabalho possa ser disseminado, porque nós precisamos de conhecer verdades como essas que aqui foram expostas para sua vida, meu amado. Que Deus em Cristo te abençoe e que a misericórdia do Senhor te acompanhe dia após dia e que o Espírito Santo te guie. Lembre-se, Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém.